A paz do Senhor Jesus, Mariana Paiva, tudo bem com você? A palavra que nós vamos trazer para o seu coração hoje fala sobre superação. No mesmo lugar aonde tudo deu errado, é o lugar que Deus vai te honrar. E não importa como foi o teu passado, com Jesus você vai voltar lá pra vencer. Está baseada em Gênesis capítulo 50, nos versículos 19 ao 21. Você pode estar lendo essa palavra. São as palavras de José para o seu irmão, para os seus irmãos, depois da morte do seu pai Jacó. A Bíblia fala que seus irmãos ficaram preocupados depois da morte de seu pai, pensando assim que José ia se vingar deles. Depois daquela história que nós conhecemos de traição, a qual venderam o seu próprio irmão José, e José sofreu tanto, foi para o Egito, depois foi para a prisão. Então José é aquela história, era um homem que tinha tudo para dar errado e deu tudo certo. Ele diante dos seus irmãos agora, os seus irmãos preocupados com o que iam acontecer com eles, ele agora declara diante dos seus irmãos assim, no versículo 19, 50 versículo 19 de Gênesis. Ele diz assim: não tenham medo, aleluia, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. José ali está dizendo para eles: não se preocupem, vocês planejaram fazer algo ruim, mas Deus já tinha um propósito. E Ele usou essa situação difícil para transformar esse mal em bênção. Sabe, eu olho para esse homem José e vejo nele um homem que superou. E vejo nele um homem que conseguiu enxergar o propósito de Deus no meio da dificuldade. Tinha tudo para dar errado na vida de José, mas deu tudo certo, porque ele confiou em Deus. Me faz lembrar daquela palavra que diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Glória a Jesus. Esse homem aqui tinha tudo para ser revoltado com seus irmãos, com sua família. Ele foi arrancado do seu conforto e lançado ali para ser escravo. Mas ele, como confiava no Senhor, ele tinha certeza da fidelidade de Deus, porque você lê a história de José e vê nele um homem de Deus, vê nele a fidelidade de Deus, a sinceridade dele com Deus. Ele sabia quem era o Deus que ele servia e ele conseguiu aqui transmitir para os seus irmãos, dizendo: Deus tornou o mal em bem. Glória a Jesus. Ele conseguiu superar, não por suas forças, mas na força do Senhor. E eu quero dizer para você que todos nós precisamos superar algo em nossas vidas. Ou estamos superando, ou vamos superar, ou já superamos. Mas seja lá o que for, às vezes uma traição, uma perda, uma dificuldade, uma crise financeira, uma crise conjugal, uma crise com os filhos, alguma coisa, uma crise emocional. Quantas vezes nós temos que superar? Ou você está aí lutando para superar? Eu quero dizer para você, Jesus pode te fazer vencer. Jesus pode te fazer superar essa situação. Na força do Senhor e do Espírito de Deus, você pode ir além. E como José, você depois vai olhar para essa situação e dizer: Deus tinha um propósito. Você pode enxergar isso agora. Deus tem um propósito na minha dor. Deus tem um propósito na minha dificuldade. Tenha certeza disso. Deus quer te fazer superar. Deus transforma o mal em bênção. Você crê nessa palavra? Que Deus te abençoe grandemente, você e a sua casa, e receba a força de Deus, assim como José, para você sair vitorioso de qualquer situação. Deus está contigo. Deus te abençoe.